Fazer uma pergunta muito interessante para vocês, que eu curioso de saber a resposta de vocês, baseado num episódio do anime Yu Yu Hakusho, um anime japonês. Vou tentar ser fazer o resumo possível para perguntar para vocês. Tem um personagem chamado Toguro, né, no anime, que os alunos da escola de arte marcial dele são todos assassinados por um monstro, por um yokai, e ele fica desolado. Aí ele procura ficar muito forte para destruir esse monstro e ele acaba vendendo a alma pro capeta, né? Aí ele fica muito forte, né? Faz muita coisa, ele destrói esse monstro, só que ele também se torna mal, né? Uma pessoa má. Aí resumindo, no anime, né? Que é uma ficção, quando ele morre, né? Que ele morre, lá no mundo espiritual ele falou que ele queria ir para o inferno. Ele não queria oportunidade nenhuma de nada. Aí o representante lá, que é o Koema, falou, tenta ver a situação dele, falando que poderia dar um castigo para ele que não fosse tão duro assim, um castigo menor, uma punição, ele receberia até uma punição, mas não ir para o tormento, né? Aí ele falou que ele não queria, que ele queria ir para o lugar mais terrível para receber essa punição do inferno, né? É um anime, né? Uma ficção, mas é muito interessante. Agora eu queria perguntar para vocês. Vocês acreditam que existem pessoas que, no outro lado da vida, depois que morrer, e ter o julgamento que o Senhor Deus vai julgar, que o Senhor Jesus vai julgar as almas, tem pessoas que vão querer ir para o inferno, mesmo sabendo que lá é um lugar de tormento, que quem vai para lá não sai mais, né? Que a palavra fala muito claramente, assim como a palavra de Deus fala sobre o céu, o lugar de eternidade para os salvos, também fala do tormento, né? O inferno. Para vocês, existem pessoas que chegam a esse ponto, que vão chegar quando estiver diante de Deus e de Cristo, vão falar, eu quero ir para lá? Ou isso é só mesmo na ficção? Eu lembro que muitos anos atrás eu tinha um tio de um amigo meu, o nome dele acho que era Alceni. Ele falava isso e eu não concordava. Ele falava que tem pessoas que vão preferir. E eu falei, mas como assim? Até a pessoa mais má do mundo, que fez todas as atrocidades, quando ele se deparar com esse lugar terrível, que ele vê a realidade desse lugar terrível, ele não vai querer ir para lá. Ele falou, vai sim, tem pessoas que vão querer. E eu fiquei muito discordando, né? Apesar que o Martinho da Vila, né? Falou que preferia ir para o inferno, né? Que o inferno deve ser melhor, que o céu deve ser muito chato. Mas ele falou uma zombaria, né? Uma ironia, né? Na realidade, ele não vai fazer isso, né? Alguém acha que na realidade ele ia fazer isso? Né? Mas não deixa de ser uma brincadeira bem de mau gosto, né? E aquele cara também que trocou de sexo, né? O Aquila, ele também falou que prefere ir para o inferno, né? Se for para ir para o céu, para ficar junto com o crente, né? Que ele tem alguma... tem rixa com crente, né? Aí ele falou, se no céu tem esses crentes lá, eu quero ir para o inferno. Então essas pessoas falaram essas coisas aí, mas eu acredito que eles falaram mais de forma irônica, apesar de ser uma brincadeira muito séria. Então, gente, essa é a pergunta que eu falo para vocês. Vai ter gente que realmente vai dizer que quer ir para lá? Porque o céu, né, é um lugar de glória, né? De vida eterna. Jesus disse que aqueles que forem dignos de obter a vida eterna, eles nunca mais vão morrer e vão ser semelhantes aos anjos, os salvos, né? Mas os que forem punidos, né, pelo Senhor Jesus Cristo, né, que a Bíblia também deixa bem claro
que não é nem Deus que vai jogar essas pessoas lá, vai ser o próprio Jesus que vai jogar os maus, né? Mateus 24, né? Vão para o fogo eterno, né? Que Cristo fala, preparado para o diabo e seus anjos. Mas, Senhor, por quê? Porque vocês fizeram isso e isso e isso, né? E ali tá, quando eu estava com fome, quando eu era nu, quando eu estava doente, Senhor, mas nós nunca fizemos isso contigo. Não, quando vocês fizeram aos pequenos na terra, vocês fizeram a mim, né? Não sempre fizeram mal, né? Para o seu próximo, né? Ao contrário dos justos, né? Que vão obter a vida eterna, né? Que Jesus diz que os justos vão ajudar, socorrer, todas essas coisas, né? Você me deu de comer, eu estava com fome, eu era nu, você me vestiu, né? Eu estava enfermo, você cuidou de mim, né? E sem falar também que os maus, e os maus, né? Que a Bíblia diz que todos os que fazem o mal e cometem escândalo, né? Os homicidas, todos que fazem o mal serão jogados no fogo, né? Então essa é a pergunta aí que eu queria saber aí, que eu tô curioso para saber de vocês aí.